Fala, povo, beleza? Vamos continuar então aí a partir da onde a gente parou da aula da semana passada e hoje eu vou falar sobre cada uma das vanguardas artísticas europeias para vocês, das vanguardas que influenciaram o modernismo tanto na Europa quanto no Brasil. A gente vai se concentrar mais no modernismo brasileiro, mas essas vanguardas elas são de influência geral, né, para o surgimento do modernismo. A primeira das vanguardas importantes, né, da gente dar uma olhada aí, se chama expressionismo. O expressionismo ele foi muito forte, especialmente no cinema, né? Nós temos o expressionismo alemão, no cinema alemão ali da década de 1920, 1910 e 1920 na Alemanha, certo? E o expressionismo é uma vanguarda com data de início e data de fim, né? O expressionismo se inicia ali em 1905 na Alemanha e ele some, desaparece com a ascensão do regime nazista que ocorre no início da década de 1930. Ali em 1933 é a ascensão de Hitler a chanceler da Alemanha. E essa história do expressionismo ela é bastante simbólica para a gente entender uma questão fundamental da vanguarda que eu falei para vocês na última aula, né? Qual é essa questão fundamental? A vanguarda ela se opõe ao modelo tradicional de arte, aquele modelo de imitação da natureza, de busca do belo pela imitação do mundo natural, né? Ou seja, pela representação que se aproxime de fato do que seria ali a realidade, né? No caso, não tanto a realidade social, mas a realidade mesmo de, por exemplo, pintar ou descrever os homens, os seres humanos, como eles são, as paisagens, né? Como vocês viram na atividade que eu passei para vocês com as pinturas, uma pintura renascentista, romântica e realista. E o expressionismo, ele é ali a primeira vanguarda a romper com isso de forma bem forte, bem evidente, né? Então o expressionismo já mostra, já traz essa ideia de se basear em uma reconstrução, em uma reinterpretação, em uma ressignificação da realidade. E o expressionismo faz isso a partir do interior do indivíduo, da expressão das emoções do indivíduo. E aí, então, o expressionismo, a representação que ele vai fazer, é uma representação que ela, se a gente for ver no modelo tradicional, ela parece distorcida, mas na verdade ela tem a ver com a questão das emoções, né? Então, e aí por que ela é bastante simbólica desse embate, né, entre as vanguardas e a arte tradicional, né? Porque como o nazismo proíbe o expressionismo e por isso ele desaparece da Alemanha ali na década de 30, né? Desaparece como movimento artístico, como um movimento muito importante do desenvolvimento do cinema alemão. A justificativa para isso, para essa proibição, né, para essa censura ao expressionismo, era que o expressionismo não era arte, né? A gente sempre vai encontrar, tanto em arte quanto em literatura, esses movimentos do poder, né, do poder do Estado, de políticos, em busca de censurar, e sempre com essa justificativa de que isso não é arte, isso não é literatura, isso não é aquilo que as pessoas deveriam consumir, né? Como se o Estado, né, ou um político, um grupo de políticos fossem ali quem pudesse decidir ou não qual é o tipo de arte que as pessoas vão ali gostar, né? Qual é o tipo de arte ou de literatura a que as pessoas devem ter acesso, o que vai representar ou não alguma coisa para elas, né? Claro que isso acontece porque as interpretações que se podem fazer de obras artísticas e obras literárias às vezes são perigosas para o poder, né? Especialmente de algumas obras que cutucam em estruturas da sociedade
que às vezes quem está ali no poder não quer mudar, né? Ou se quer mudar ali para o seu benefício próprio, né? E não necessariamente da coletividade, de todas as pessoas. E o expressionismo passou por isso, né? Ele era considerado uma manifestação bizarra, né? Grotesca ali pelo regime nazista, que queria recuperar como ideal esse modelo de arte tradicional, né? Então, talvez seja aí o regime político o mais conservador e retrógrado que já existiu. Então a ideia deles era recuperar ali essa ideia de, de uma Alemanha ali germânica, né? Voltando ali para a questão da antiguidade, e no modelo de arte eles pensavam nisso, por exemplo, arte com pintura de paisagens, né? Os nazistas, né? Pintura de paisagens, de natureza morta, né? Esse tipo de coisa. Então, o expressionismo que rompia com isso, que mostrava essa dor interior do ser humano, né? Essas emoções humanas, era considerado bizarro ali, então foi proibido pelo nazismo. Então, o expressionismo ele é importante para a gente já entender esse embate entre arte tradicional, né, e a vanguarda, aquela que faz a transgressão, né? Então, eu coloquei ali para vocês que o expressionismo foi um movimento que ele se calcava, ou seja, ele se baseava na expressão das emoções e dos sentimentos. O caráter dele era subjetivo, ou seja, se referia à particularidade do ser, ao seu interior, né, à sua subjetividade, né, aquilo que ele tem dentro, né, não era uma arte objetiva. Era irracional, né, não buscava uma explicação racional das coisas. Era pessimista e era trágico, porque enfatizava as mazelas e os problemas do ser humano. Então vocês veem por que ele não era uma forma de arte tão interessante para o regime nazista ali, né? Porque ele trazia uma problematização, né? Então o expressionismo não busca imitar a realidade exterior, como fazia a arte tradicional, mas as emoções interiores do indivíduo. Então aqui nós temos um exemplo de obra de arte expressionista, que é o quadro O Grito, do Edvard Munch, né? Ou Munch. O expressionismo surge na Alemanha, mas ele passa ali para outros países, né? O Munch, inclusive, ele é norueguês, né? Não é alemão. Essa obra ela é bastante importante, né? Inclusive, hoje ela até faz parte um pouco da cultura pop, assim, né? As pessoas acabam utilizando esse quadro, às vezes até, sei lá, para fazer memes, para você ver em camiseta, estampado, né? Às vezes com representações diferentes do que a gente tem no quadro em si, mas fazendo referência a ele, né? Aquele tipo de intertextualidade, porque ele ficou muito famoso, acaba sendo um exemplo do que é a estética do expressionismo, né? E o que é essa estética? Vocês percebem já uma diferença em relação àquela forma de arte tradicional, né? O homem que nós temos aí nesse quadro, ele não é representado como os homens são de fato, ele não tem as formas, ele lembra um pouco as formas humanas, né? Mas ele não tem aquelas formas humanas como uma imitação perfeita do que seria uma figura humana, do que seria uma pessoa. E mesmo a paisagem, né, ali atrás dele, ao redor dele, né, também está totalmente distorcida, né? Também não tem aquela caracterização de uma paisagem real, de uma paisagem natural. O que o artista buscou expressar aí? Ele buscou expressar o desespero interior, né, do personagem. Então, o nome O Grito já se refere a esse desespero. Nós vemos ali uma forma de percepção dele, uma percepção alterada ali da realidade, né, uma percepção que nos lembra o desespero por conta dessas formas disformes que estão ali, né, especialmente no fundo do quadro, né? E também pela própria figura um pouco disforme dessa pessoa, que é a pessoa que grita, né? Que é o personagem central do quadro, né? E o rosto dele já lembra essa ideia do desespero, né? Diferente daquelas figuras no fundo da ponte onde ele está, se vocês darem uma olhada, que a gente vê ao longe, também não lembram tanto figuras humanas, mas já são figuras que estão ali eretas, estão numa posição normal, né? A gente tem a impressão que se eles andarem mais um pouco e aparecerem no quadro, serão figuras que terão um aspecto normal, né? Então o desespero está dentro desse personagem central. Daí ser uma arte subjetiva, né? É o interior
dele, que talvez represente o próprio artista ou represente o ser humano em geral, é que está esse desespero expressado pelo grito, né, pelas formas disformes, pela percepção dele da realidade. Então vejam, não é a realidade em si, aquela compartilhada que todos veem, é a realidade que está na mente dele. Então isso é uma característica do expressionismo, ressignificar a realidade, recriá-la, buscar o interior do indivíduo naquilo que ele tem ali, né, com o viés pessimista, né, a busca desse interior. Esse é o expressionismo que teve ali, principalmente na Alemanha e no norte da Europa, as suas maiores manifestações, tá? É uma vanguarda bastante importante aí para o século XX. Em seguida eu vou falar para vocês um pouco sobre o cubismo, tá? O cubismo também é uma vanguarda artística muito conhecida, né? É muito importante, principalmente pela sua figura principal e talvez ali aquele que carregou o cubismo meio que sozinho, que foi o Pablo Picasso, um dos pintores mais importantes aí do século XX. Se não foram mais, né? Aí depende muito de gosto pessoal, né? E como o Picasso ele viveu durante boa parte do século XX ali, né? E foi um artista consagrado e tudo, então o Picasso ele acabou, digamos assim, carregando essa ideia do cubismo, assim, tornando o cubismo um movimento bastante famoso, né? O cubismo ele tem mais a ver com a forma, né? Apesar dele buscar também uma ressignificação, uma nova representação, né? Ele não vai fazer igual ao expressionismo. Ele também é subjetivo, mas não vai buscar esse tom tão pessimista, dessa interiorização dos sentimentos internos ali dos personagens. Mas ele vai buscar a representação de figuras geométricas, né? O que é a arte clássica, né? Aquela tradicional que vinha lá de trás? Especialmente aquela que surge com o Renascimento, que tenta recuperar os ideais da antiguidade. E a pintura clássica ela se baseia muito na ideia da perspectiva, tanto da representação, na imitação da natureza, quanto na perspectiva, que dá aquela ideia de fundo, né? Aquela ideia realmente de captar o todo de um cenário, que já é diferente ali da pintura da Idade Média, que não tinha essa ideia de perspectiva, tudo era colocado no mesmo plano, né? É como se a pintura da Idade Média fosse 2D e a pintura clássica, a partir ali do Renascimento, se tornasse 3D, digamos assim. E o Picasso, ele vai tirar um pouco essa ideia da perspectiva, né? E ele vai buscar uma representação geométrica das formas. E isso vai dar um caráter mais abstrato, né? Ou seja, tira um pouco daquilo de concreto, daquilo que seria a imitação do real, a representação do real, e vai dar uma ideia mais abstrata, ou seja, você entender o que está em uma obra de arte cubista depende muito da sua interpretação, certo? Era isso então que o Picasso fazia. O Picasso é um pintor espanhol, né? Mas viveu a maior parte da vida ali na França, né, que era onde se encontravam boa parte desses artistas ali do início do século XX, na França da Belle Époque, pré-Primeira Guerra Mundial, né? Mas ele passa ali, o cubismo surgiu em 1907, mas ele passa pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, né? E o Picasso é um artista, assim, longevo, né? A obra dele, ele continuou produzindo por um longo tempo, certo? Então esse é o cubismo. Então aqui nós temos um exemplo da pintura cubista, né? O quadro La Mademoiselle de Avignon, La Mademoiselle d'Avignon, na verdade, né? Do Picasso, que poderia ser traduzido com algo como As Senhoritas de Avignon, ou As Damas de Avignon, né? Então vocês veem a representação do nu, né? Da nudez humana, que é algo que vem do Renascimento, aquela coisa de representar o corpo para tentar mostrar as formas perfeitas. Mas olha como o Picasso já desconstrói essa ideia das formas perfeitas. Como que ele representa esse corpo nu das mulheres? De maneira geométrica, né? Quase como se nem lembrasse um corpo, né? Parece ali que ele simplesmente pintou uma parte com a cor que seria a cor ali que ele colocou do corpo, e ele coloca um ou outro traço ali que te faz lembrar os limites, as fronteiras para definir que aquilo é um corpo, né? E nós temos uma das mulheres, né, aquela que está sentada,
que ainda tem, ela está sentada de costas para nós, mas com a cabeça virada para o nosso lado. E a cabeça dela, na verdade, parece uma máscara tribal, né, de tribos indígenas mesmo. Então nós vemos assim, essa representação, ela pode estar aberta aí a diversas interpretações, né? Pode lembrar um pouco até ali as pinturas de cavernas, né? As pinturas primitivas encontradas em cavernas, tudo. Mas é uma brincadeira com a forma, essa busca da forma geométrica que recupera quase um modo ali primitivo mesmo de arte, né? Quase como se fosse recuperar formas abandonadas há muito tempo, mas que são ali formas artísticas que já existiram, que dentro desse modelo tradicional poderiam ser consideradas primitivas, mas o Picasso mostra que existe um valor nelas, né? Um outro movimento bem importante para o modernismo brasileiro, especialmente, foi o futurismo. O futurismo ele tem uma história um pouco polêmica, porque ele acaba tendo uma relação próxima com o fascismo, né? O fascismo italiano. Mas o futurismo ele surge antes, na verdade, do fascismo, né? Ele surge em 1909 com o poeta italiano Filippo Marinetti, né? O que o Marinetti ele queria fazer com essa poesia futurista era trazer uma poesia que exaltasse o progresso, a modernidade. E quando ele fala em modernidade, ele quer dizer a modernidade industrial, a industrialização europeia e a urbanização. Então ele até coloca no manifesto, um manifesto bem conhecido, eu vou colocar ali no Moodle para vocês, no Moodle e no Teams o manifesto, né, que é um manifesto futurista, mas vocês acham fácil aí no Google, né? Então ele fala que a ideia do movimento do movimento futurista é justamente exaltar o movimento, né, no sentido de a velocidade do progresso, deixar para trás todo esse passado, né, esse passado da tradição, que seria um passado ali daquele mundo rural, feudal, e pensar no progresso, né, no adiante, né, na urbanização, na industrialização, na evolução da humanidade. Hoje a gente vê que essa era uma visão bem otimista, né, na verdade já bem próximo ali de quando viveu Marinetti, já se viu que isso era um pouco inocente, até otimista de um jeito inocente, né? Porque essa ideia do progresso indefinido, do progresso sem fim, levou às duas guerras mundiais que destruíram a Europa, né? E aí a polêmica em torno do futurismo é essa, é que ele acabou desenvolvendo um caráter muito nacionalista, né? O movimento ali mais adiante, e o Marinetti acabou abraçando as ideias do Mussolini, que era um ultranacionalista, o criador do movimento fascista italiano, né, que tinha essa ideia de centralização do poder, de uma ditadura, né, de não existir eleições democráticas, né, de existir uma figura ali que personalizasse os anseios da nação e levasse a nação adiante e que, né, esmagasse os inimigos da forma como eles, né, como pudesse, né, para livrar a nação de seus inimigos. E aí também entrava a censura de manifestações artísticas e tudo mais. E o Marinetti ele acabou apoiando isso. Então isso foi uma polêmica aí que o criador do movimento futurista se envolveu. Por isso o futurismo acabou perdendo bastante aí do seu prestígio, né, com esse apoio aí do Marinetti a um movimento político aí não muito positivo, digamos assim, né, e que na verdade no fim das contas não foi um grande aliado do progresso, né. Então o Marinetti acabava tendo uma visão um pouco inocente de até onde esse progresso poderia levar a humanidade, né? Mas as características principais do futurismo eram a exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade e do progresso. Essas são as características que vocês têm que ter em mente desse movimento, tá? Aqui então uma obra futurista. Essa é uma obra bem esquisita, né? Ela pode estar aberta a várias interpretações até do que é a representação do que é isso, né? Mas a ideia aí que ela tenta passar é uma ideia de movimento, né? Que vocês podem notar ali, tanto pela perspectiva, né? Principalmente pela perspectiva, por como os objetos aí da pintura parecem se aproximar de nós. Então essa ideia
de movimento. E os objetos lembram também aquela ideia da máquina, como se fossem engrenagens ou como se fosse alguma produção ali industrial, né? Então, tem tanto essa ideia do movimento quanto a ideia da industrialização, do progresso, da urbanização, certo? Então, esse é o futurismo, a terceira vanguarda europeia aí sobre a qual eu falei, então, expressionismo, cubismo e futurismo, né? Até agora, essas três. Vamos adiante e vamos falar então agora daquela que talvez seja mais esquisita das vanguardas europeias, que é o dadaísmo, né? O nome dadaísmo vem ali exatamente do som dos bebês mesmo, né? O dadá, daquele que nem aprendeu a falar ainda, né? Aquela ideia gugu dadá, né? E por que tem esse nome, dadaísmo? Porque a ideia era que o dadaísmo ele era a redução da arte, né, de todas as coisas ao nada, né? A ideia do dadaísmo é que nada faz sentido. Então eles buscam a negação de tudo. Quando a gente fala em negação de tudo, a gente está falando de uma coisinha chamada niilismo. Niilismo é um movimento ali filosófico, né? Na verdade não é um sistema filosófico, mas é um movimento dentro do pensamento do século XIX, né? Dessa ideia de que tudo na humanidade, no mundo é uma grande decadência e nada faz sentido, nada tem sentido em si. Então, o niilismo é a negação de todas as coisas, de todas as instituições. O dadaísmo vai levar essa ideia nihilista ao extremo, né? Ao criar uma arte ali que, na verdade, não quer representar coisa alguma. Então, os poetas dadaístas, por exemplo, eles compunham seus poemas recortando palavras dos jornais e juntando assim, pondo no saquinho, sorteando e colando numa ordem aleatória. O que saísse dali eles diziam que era um poema. Claro, né, que isso era uma brincadeira, era uma ironia, para que eles queriam mostrar que na verdade nem mesmo a poesia tem sentido nenhum, né? Se você pegar e juntar um monte de palavras aleatórias tiradas de recortes de jornais e você sentar e passar horas ali escrevendo dentro da sua inspiração, dá na mesma, né? Então é um movimento artístico marcado por isso, pela negação de tudo, né? Por essa ideia nihilista. Foi criado em 1916 pelo Tristan Tzara, né? Ganhou assim uma notoriedade com a Primeira Guerra, porque a Primeira Guerra Mundial foi justamente o quê? Uma guerra entre as potências europeias, né? Alemanha, França, Inglaterra ali e Rússia, já a União Soviética já ia se formando como União Soviética, na verdade, né? A Primeira Guerra começa ali em 1914 e esse movimento surge em 1916, ali na metade da Primeira Guerra. Então já era o quê? Um movimento extremamente pessimista que tentava mostrar com essa sua ironia que essa ideia de que o progresso levaria a humanidade adiante, né, a um lugar nunca antes alcançado, que seria a salvação da humanidade, era uma bobagem, porque na verdade essa ideia da busca incessante pelo progresso levou a uma guerra que destruiu o continente e o empobreceu muito fortemente, né? Então o dadaísmo tem essa marca, surge nesse contexto da Primeira Guerra, né? Ele se notabiliza, se torna notável dentro desse contexto da Primeira Guerra, que vamos lembrar foi de 1914 até 1918, tá? A Primeira Guerra Mundial. Então, o dadaísmo ele era marcado pela espontaneidade, uma arte pautada na liberdade de expressão, no absurdo, que é o principal, e na irracionalidade. Então, o absurdo é essa ideia de mostrar que nada faz sentido, né? Um grande nome do dadaísmo foi o Marcel Duchamp, um pintor e escultor francês que é bastante famoso até hoje, tem as suas obras, eu vou mostrar uma delas aí em museus hoje, e ele ficou marcado pela arte ready-made art, que era a arte que já vem pronta. Consistia em que? Pegar objetos, né, e dar ali uma nova roupagem para eles e chamar aquilo de arte a partir de uma nova significação, né? Então, uma das obras mais representativas desse momento se chama A Fonte, né? Eu vou mostrar para vocês aí o que seria a fonte. A fonte é isso aqui, pessoal, né? Você espera o quê? Que a fonte fosse algo ali
dentro da natureza, mesmo uma fonte natural, ou pelo menos aquelas fontes de jardins ali, né, feitos pelo homem buscando, né, uma recriação da natureza daquela forma artificial, né, pelas mãos do ser humano, mas valendo-se da própria natureza, das próprias figuras da natureza, né, essa ideia da jardinagem. E o que é essa fonte aí? Ele pega isso daí que a gente chama de urinol, né, ou mictório, né, que é o lugar ali que no banheiro masculino você faz xixi. Aí ele virou, né, você vê ali a parte do cano é a que está para baixo, né, ele virou e diz que isso é uma fonte, né? Então essa ideia da ironia, né? O que ele coloca como fonte? O lugar que, em geral, tem a ver com aquilo que é sujo, aquilo que é baixo, né? O banheiro, onde as pessoas fazem as suas necessidades, né? Enfim, aquilo que não deveria fazer parte da arte, pelo menos numa ideia tradicional de arte, né? Essa é outra obra do Duchamp, chama A Roda de Bicicleta. E a roda de bicicleta é uma roda de bicicleta em cima de um banco, né? O que ele quer mostrar com isso? Um absurdo, né? A arte, ela não é nada, né? Se eu pego um objeto qualquer, continuo chamando ele pelo mesmo nome e exponho em algum lugar e digo que isso é arte, isso passa a ser arte. Então era isso o dadaísmo, né? O dadaísmo era a negação, até mesmo a negação da própria arte nesse caso, né? Assim, é um movimento que ele está dentro de um contexto específico, né? Muitas vezes a gente vê aí em exposições hoje gente que tenta copiar assim, o dadaísmo, por exemplo, colocar um quadro em branco exposto e falar que aquilo tem uma interpretação e tudo mais, né? Mas isso daí já vira meio que uma paródia não intencional, né? Tipo, a pessoa quer meio pagar de artista assim, contemporâneo, diferente, mas na verdade está imitando uma coisa que fazia sentido dentro de um contexto específico, que era aquele contexto da Primeira Guerra, né, em que essa ideia dessa negação absoluta, dessa ideia do absurdo tinha todo sentido. Então o dadaísmo ele tinha ainda um sentido, ele tinha essa coisa irônica, tudo, né? As imitações da arte contemporânea talvez não tanto, mas isso já é uma outra questão, né? E por fim nós temos o surrealismo. O surrealismo ele é bem importante, ele durou bastante, também teve ali expressões no cinema, né? E além da literatura, da pintura, da escultura, o surrealismo é bem importante. Tem grandes artistas surrealistas como Salvador Dalí, né, que tem um museu só para ele em Paris, né, com as obras dele lá e tudo. Temos o René Magritte, né, que é aquele que pintou um cachimbo, né? E escreveu lá embaixo ce n'est pas un pipe, né? Isso não é um cachimbo, né? Porque ele queria dizer que aquilo era a representação do cachimbo, não o cachimbo em si, e outros nomes aí que vocês estão vendo aí na projeção, como Giorgio de Chirico, Max Ernst, Juan Miró, temos no cinema também o Buñuel, né, Luiz Buñuel, então temos figuras muito importantes aí dentro do surrealismo, né? Surgiu em 1924 com o francês André Breton, né? É um movimento tipicamente francês, ele surge em Paris mesmo, e o surrealismo tem a influência da psicanálise freudiana. O que é a psicanálise freudiana, se você nunca ouviu falar? A psicanálise freudiana, basicamente, foi o surgimento ali da terapia, da cura pela fala, né? Freud foi tentar curar as mulheres que no século XIX eram chamadas de histéricas, né? A partir de um tratamento que não envolvesse aquela internação no manicômio, choques, né? Que se davam em partes do cérebro, né, que se fazia antes, né? Então ele foi tentar fazer um tipo de terapia que era uma cura pela fala. A pessoa se colocava a falar direcionada pelo psicanalista, pelo terapeuta, e assim ia desenvolvendo seus traumas, né? Ia trazendo seus traumas à tona e ia resolvendo esses traumas, ia se dando melhor com eles, assim, ia reinterpretando, né, acontecimento. Então o Freud via que muitas vezes acontecimentos da infância que a pessoa tinha ali bloqueado, né, dentro de si, que a pessoa já nem sabia mais que existia, né,
na verdade, podiam ser os culpados pela histeria, pelos traumas, né? Então, Freud dizia que existia uma parte da mente humana que é a parte chamada de inconsciente, né? Ou seja, aquela em que a gente não tem acesso, né? E isso era totalmente contra o que se acreditava do século XIX. No século XIX se acreditava na razão, né? Que o ser humano ele era dotado da razão e isso fazia com que ele pudesse controlar toda a natureza, com que ele pudesse a ideia do progresso, do desenvolvimento científico vem disso, né? A razão salvará a humanidade, levará a humanidade adiante. E o Freud diz que a razão ela até pode existir, mas a maior parte da mente, da psique humana, ela é formada pelo inconsciente, por aquilo que nós não temos acesso. E só por meio de um processo de análise nós conseguimos chegar de alguma maneira a algumas coisas que estão ali guardadas no nosso inconsciente, né? Naquilo que nós não temos acesso conscientemente, né? Nós temos o consciente e nós temos o subconsciente, né? O subconsciente é aquilo que também foge, ele é aquilo a que nós temos acesso, né, o subconsciente, mas ele não está nesse âmbito da razão, do nosso ser social, daquilo que nós vamos raciocinar sobre isso de fato, né? O subconsciente é aquilo que vem na cabeça, né? Às vezes meio que passa e tudo, ele está ali, né? E às vezes ele se expressa nos sonhos ou em atos falhos, né? Ou seja, naquelas atitudes que você acaba tomando meio que sem querer, ou coisas que você diz sem querer, mas na verdade são coisas que estavam na sua cabeça. Então aí nós temos o subconsciente e o inconsciente, que seriam esferas ali além da consciência humana, né? E o surrealismo vai buscar isso, vai buscar representar o inconsciente e o subconsciente humano, né? Do indivíduo humano. Vai fazer isso como? Principalmente na representação ali de sonhos, de coisas que estão além do âmbito da razão, certo? Então ele é caracterizado por uma arte impulsiva, ou seja, aquilo que vem na mente, o subconsciente, fantástica, né, que foge da ideia racional, e onírica. Onírica é o que tem a ver com o sonho, tá? Daí a influência da psicanálise freudiana, do médico alemão Sigmund Freud. Só que nós vemos um quadro do Dalí, um quadro surrealista chamado A Persistência da Memória, né? Onde ele tentou fazer uma representação da memória, mas uma representação a partir do inconsciente, a partir ali do instinto, do impulso do seu subconsciente. Então ele coloca ali esses relógios distorcidos, né? Que é aquela ideia de que a memória se distorce conforme o tempo passa, né? A memória se distorce, a nossa visão das coisas, né? Ela não é exatamente aquela que nós tínhamos no período em que a coisa aconteceu. Então a memória ela é falha, daí os relógios distorcidos. Os relógios são a própria representação do tempo e aí ao fundo, né, tudo ao redor nós temos uma atmosfera de sonho, né? Figuras que parecem não harmonizar umas com as outras, não estarem racionalmente ligadas umas às outras, mas que dentro do quadro, como se estivesse num sonho, elas estão ligadas, certo? Então essa daí é uma obra surrealista, uma obra de Salvador Dalí, certo? Então, pessoal, essas são as vanguardas europeias. Na próxima aula a gente vai começar a ver o modernismo e aí eu vou falar como que se deu essa influência, então, das vanguardas, né? Como que isso levou ali ou influenciou em muito o surgimento do modernismo. Beleza? Até a próxima, então.